TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu da TV Menorá, com entrevistas de testemunhos de todos os nossos irmãos que têm buscado o Senhor, têm se colocado nas causas de Deus, provado, né? Porque na palavra do Senhor diz que nós devemos prová-lo, que nós precisamos experienciar essa palavra que temos aprendido. E então nós estamos aqui para que todos nós venhamos ser edificados, porque quando todos nós compartilhamos da palavra, aquilo toca no nosso coração e nós vemos as maravilhas que o Senhor faz na vida de todos, na vida de muitas pessoas, aquelas que nem conhecem ainda e que estão ouvindo nesse momento, que nem estão numa igreja ou num grupo familiar, mas que ouvem essas mensagens, esses testemunhos, estão sentindo o Senhor trabalhar e abrindo os seus corações para a fé. E hoje a nossa convidada, nossa irmã Marisete, de Novo Hamburgo, que vai compartilhar conosco um pouco da sua história, de toda a caminhada que ela teve com o Senhor, o momento que ela estava passando. E tem muitas coisas aí, muitos anos, né, que já está na casa do Senhor, tem muita coisa para compartilhar. Tudo bem? Amém, tudo bem. É com grande alegria que eu participo desse programa, porque eu tenho acompanhado, né, esse programa na maioria das vezes, né, e vejo assim o testemunho dos irmãos, né, e eu ainda perguntava ao Senhor o dia assim que eles vão me convidar para ministrar, para dar o testemunho, né. Eu creio assim que tudo é no tempo do Senhor, né, e tudo é no propósito dele, assim. Mas, irmãos, assim, eu lembro assim que quando eu entrei para a vida da igreja, eu entrei no ano de 2008, né? Eu entrei em março de 2008. E ali, assim, ali eu vejo assim que desde o começo, né, o Senhor trabalhou muito assim dentro de mim e fora de mim, né? E eu entrei para a vida da igreja através de uma irmã que me convidou, que eu fazia massagem, né? Era a irmã Sara, de Estância Velha. Eu lembro que eu ia toda semana fazer massagem com ela, mas aquela massagem que eu fazia, assim, era mais ali um desabafo que eu queria ter com ela, porque sempre quando eu deitava naquela mesa, assim, ela sempre tinha palavras assim do Senhor para falar comigo. E aquilo me tocava, e eu não sabia que ela era cristã, que ela era evangélica, né? Mas eu sempre sentia que tinha uma coisa diferente ali. Quando eu deitava naquela maca, assim, ela botava um CD que era só de músicas tocadas, e aquilo me acalmava, né? E eu gostava de estar naqueles momentos ali, né? E naquela época, assim, em 2008, eu estava passando por um quebrantamento muito grande assim na minha vida afetiva, no casamento, né? E eu lembro assim que eu estava destruída assim por dentro, assim, eu tinha muita tristeza, muita angústia, né? E eu não conseguia resolver aquelas situações. Mas eu nunca tive assim experiência com Deus, porque eu conhecia Deus assim depois aprendendo através do livro de Jó, que eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas eu nunca tive experiências com Deus, assim, né, de tocar Deus, né. Eu lembro, assim, que desde pequena eu tinha muita sede, assim, né, de estar na presença de Deus, de conhecer, porque a minha família de pais, né, eles congregam na Igreja Católica, né, e tudo que eu aprendi, né, foi através da minha mãe, assim, que eu creio que ela tem uma fé assim muito grande, e isso ela passou para nós, porque ela, na maneira delas, hoje eu entendo que é na maneira dela, assim, ela depende muito assim de Deus, porque tudo que ela precisa, ela sempre nos ensinou que a gente precisava pedir para Deus. Então isso eu já tinha no meu coração, nas dificuldades de chegar, né, e pedir para Deus mudar aquela situação, né. Mas eu lembro assim de quando eu entrei para a vida da igreja, né, naquele ano, assim, no primeiro domingo, quando eu fui num culto, aquela palavra ela mexeu dentro do meu coração,
né? E daí passou uma semana, e daí eu tinha vontade de ir de novo naquele culto, né? Daí eu participei de novo daquele culto, né? Daí eu lembro que tinha várias ministrações, né? Naquela época a igreja era na garagem lá da Barão de Santo Ângelo, né? E daí tinha várias programações, e daí eu comecei a participar de todas elas, né? E daí eu fui com muita sede, assim, né? E a primeira palavra que o Senhor me deu, assim, naquele domingo, assim, foi até uma palavra, não sei se eu posso compartilhar, foi Isaías 45, que eu lembro, eu não sabia nem abrir a Bíblia, eu não tinha nem, né, experiências de abrir a Bíblia, e o Senhor falou comigo através desse versículo. Eu vou ler para os irmãos aqui. Eu posso ler, irmã? Amém. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, quando eu li esse versículo, assim, eu não entendia o que o Senhor queria falar. Mas muitas vezes, quando eu abria a palavra, o Senhor me dava o mesmo versículo, né? Até que um dia eu fiz uma terapia na igreja e perguntei o que o Senhor queria ministrar, que o Senhor falava muito com esse versículo, ó, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, né? Daí a irmã ainda compartilhou que o Senhor queria me dar uma libertação interna, né? Assim, né? E foi que eu senti, porque quando eu dei liberdade para o Senhor começar a trabalhar na minha vida, o Senhor logo começou a mexer no interno, que era onde era o meu problema, né? Eu estava presa nos meus sentimentos, nas minhas emoções, né? Eu me sentia presa, né? Então ali o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, né? Me libertando do espírito do medo, da ansiedade, das preocupações pela minha vida, que eu tinha muita preocupação pelo dia de amanhã. Eu nunca conseguia relaxar, sabe? Eu nunca tinha uma paz assim que as coisas iam dar certo. No fundo, eu tinha sempre um medo, né? Uma insegurança, né? Eu nunca conseguia descansar. E daí, quando eu entrei, né, para a igreja, o Senhor começou a trabalhar nesses sentimentos, né, dentro de mim. Daí eu lembro que logo depois, assim, que eu entrei para a vida da igreja, logo eu me separei, né? Logo o Senhor trabalhou nesta área do nosso casamento, né? Eu lembro assim que foi uma parte assim muito dolorida assim que eu passei, porque ele não aceitava que eu fosse, né, para o Senhor. No começo ele até aceitou, ele começou a ir junto comigo, né? Mas depois, quando a palavra começou a pegar, daí ele não quis mais, né? E daí eu falava para o Senhor que agora que eu tinha conhecido ele, eu não queria, né, mais deixar de congregar, não queria mais deixar de ter experiência com ele, né? Porque eu via que aquilo estava me libertando, que estava me curando, que estava me fazendo bem, né? E eu botava assim todas as noites na presença do Senhor, e eu lembro que eu chorava muito assim e dizia para Deus assim que eu queria continuar, e eu queria educar os meus filhos também na palavra do Senhor, né? Porque eu via que eles também precisavam de curas que nem eu, né? E daí o Senhor fez um arranjo assim e mudou ele para outro estado, né? Daí eu vi ali que foi um arranjo do Senhor, né? E daí ele foi embora, né? E daí nessa hora assim eu comecei a me pegar mais com o Senhor. Eu comecei a ministrar com os meus filhos, né? Daí eu lembro assim que meu filho menor, o João Pedro, assim, ele tinha muita carência do pai, muita falta do pai, né? E daí eu pedi assim para Deus como que eu podia ajudar ele a passar por essa fase difícil, né? Daí eu lembro que um dia eu cheguei no Sérgio, assim, e pedi como é que eu podia ajudar ele, porque eu via que de repente ele podia se perder, né, por ausência do pai.
E daí o Sérgio disse assim para mim, quando eles estiverem dormindo, tu lê salmos para ele em voz alta, né? Tu ora por eles que Deus vai fazer as curas necessárias. Daí eu lembro que ali começou a minha experiência com Deus mesmo, né? Porque eu chegava no quarto deles, os dois dormindo. Eu lia salmos para eles, eu orava com eles, eu clamava assim. E quando eu via, o outro dia, quando eles acordavam, eles estavam até com um semblante melhor, eles estavam mais felizes, né? Daí eu vi que aquilo estava ajudando. E daí mais e mais eu me apegava, assim, mais e mais eu orava, assim, com eles, eu começava a ministrar a palavra, assim. Daí eu vi que o Senhor começou a fazer um processo de cura em nós três. Porque nós três estávamos doentes, né? Nós três estávamos, né, com muitos sentimentos até de amargura, né? Sentimentos, assim, que não vinha do Senhor, né? O semblante deles era sempre, assim, caído, né? E daí eu lembro, assim, que um dia o meu filho mais velho, o Mateus, né, ele disse, assim, que queria começar a congregar comigo na igreja, né, então, né. E daí ele começou a congregar, começaram os dois, e daí eu lembro que foi no ano de 2010 isso, né, que eles começaram a congregar. E daí eu comecei a ministrar do batismo para eles. E daí eles tiveram um pouco de resistência, assim, porque o Mateus, assim, ele leva, assim, as coisas tudo muito a sério, né? E ele achou, assim, que sendo batizado ele não ia mais poder sair, fazer as coisas dele, assim, do mundo ainda, né? Daí eu ministrei para ele que Deus ia trazer no coração dele, né? Que Deus ia tirar esses apegos, essas coisas do mundo, né? Que ele não precisava se preocupar, que era só ele se batizar, né? Eu lembro que teve um batismo no final do ano, em dezembro, que era o último dia que ia ter batismo lá na igreja, que lá naquela época ainda era marcado os batismos, né? E daí ele chegou para mim e disse que então ele ia querer ser batizado, né? Daí os dois se batizaram naquele ano, né? E daí eu vi que ali o Senhor começou uma obra muito grande na nossa vida, né? Depois do batismo dos dois, os dois começaram a frequentar a igreja. E o Senhor começou a trabalhar nas nossas emoções, a fazer curas, restaurações. Então, eu agradeço assim muito a Deus assim nesta área, assim, porque ele trouxe experiências muito grandes para mim, assim, na área assim do desapego das coisas do mundo, porque eu era muito ansiosa, assim, muito preocupada com as coisas naturais, né? E Deus começou a mudar tudo isso dentro de mim, de dar mais valor para as coisas espirituais do que as naturais, né? E começou a fazer essa transformação dentro do meu coração. Amém? O Senhor, só Deus para chegar nesses lugares, né, do nosso coração. Só o Senhor tem aquele poder de entrar lá no nosso íntimo e trazer a paz, trazer o socorro, né? Porque Deus ampara e socorre em todos os momentos que nós passamos. Ele vê a nossa necessidade e o Senhor se apresenta, né, para trazer aquele consolo, aquela edificação, tudo aquilo que nós estamos necessitados. E eu gostaria de perguntar, você acessava bastante o material? Como que foi esse período de crescimento, né? Aceitou Jesus, é batizado e aí tem que desenvolver ali, né? Como foi esse processo na tua vida? Amém. Daí, assim, eu lembro assim que eu tinha muita sede, né? Eu comprava os materiais, comprava muitos CDs, eu comprava apostilas, né? E uma apostila assim que trabalhou bastante assim no meu coração foi aquela Um Ramo Digno para a Seiva, né? Aquele livro assim, ele ministrou a cura interior básica. Daí eu escutei muitos CDs da amargura, do perdão. Então tudo isso assim foi ministrando assim dentro do meu coração e foi trazendo essa libertação, né? Porque eu creio que os materiais, né, o Senhor usa aqueles materiais assim para mostrar também tudo que tem dentro de nós, né? Para mostrar assim, expor assim o que é certo, o que é errado dentro do nosso coração, o que Deus precisa mostrar para trabalhar dentro de nós, né? Então, esse ramo digno da seiva, assim, eu lembro assim que naquela época quando eu comecei a ler, brotou assim muita
muita ira assim dentro do meu coração, né? E daí o Senhor começou a ministrar que tudo isso estava ali dentro, que o Senhor precisava expor para fora, né? Porque eu achei que no meu natural, assim, eu achei que eu não tinha esse espírito da ira, né? E o Senhor teve que expor e me mostrar que eu tinha, que estava encoberta ali, porque quando as coisas não saíam como eu gostava, eu mirava mesmo, né? Então ali o Senhor trabalhou bastante comigo nesse material ali. E eu indico assim para todos os irmãos essa apostila, tanto da cura como o ramo digno da seiva. Aí. E nessa época, os familiares, qual a reação deles, que agora a Marisete tinha se convertido, né? Aí eu enfrentei um problema grande ali, né? Porque como meus pais eram muito católicos, fervorosos, assim, né? Foi muito difícil. No começo eu tive que esconder, né? No começo eu não podia falar abertamente, né? Que eu tinha me convertido, que eu tinha me batizado, né? Mas como nada fica oculto para Deus, assim, Deus teve que me expor para mim poder falar. Porque até então eu tentava assim meio que esconder, né? Mas o Senhor levantou uma situação na minha família, né, que todos ficaram sabendo, né? O Senhor teve que me expor assim, né? Mas hoje eu dou glória a Deus por isso, né? Porque com isso, né, meu pai, assim, ele começou a se achegar mais para o meu lado, porque ele via que tinha alguma coisa diferente, né? E ele queria sempre escutar as mensagens, né, as palavras, né? Então eu comecei devagarinho com ele, né, de levar material para ele, de apacentar ele. Daí eu lembro assim que teve um dia que ele estava muito deprimido, né? E daí eu levei ele para fazer uma terapia na igreja e ele começou a gostar, né? Mas daí eu vi que ele também ia enfrentar uma barreira grande, né, com a minha mãe, né? Então eu tive que ir muito devagar para não levantar contenda ali também, né? E glória a Deus, ele chegou para mim um dia e ele se batizou também, né? Então ali eu vi assim a promessa de Deus, né, que o Senhor disse que será salvo tu e a tua casa, né? Então eu vi que ali era um milagre de Deus mesmo ele ser batizado, né? E hoje assim com isso, né, meu tio também já foi batizado, né? A minha irmã mais velha também já foi batizada, né? Mas hoje eu vejo assim que o Senhor opera ainda mais com meu pai, né? Com meu pai. Hoje a minha mãe ela já aceita, né? Mas ela já aceita o falar, ela já entende, né? Eu lembro que na última semana ainda eu conversei com ela, né? E ela pediu explicação para mim do batismo, eu expliquei, porque ela ainda não tinha o entendimento que ela achava que o batismo era quando, né, de criança, aquele da católica, eu expliquei para ela, né? E eu creio assim que o Senhor também já está operando lá. E eu creio que daqui a um tempo, né, ela também vem para o Senhor, porque quando o meu pai ele deita, ele bota todas as ministrações e ela escuta também, né? Então ela também está recebendo, né? Então eu creio que o Senhor também já está, né, mostrando no coração dela, né? E eu creio que eles também vão vir para o Senhor. Amém. Deus sempre opera, né? Quando vem essa novidade, né, na nossa vida, os familiares, os amigos ficam um pouco chocados, mas depois ao longo do tempo vão vendo que é uma diferença boa, né? É uma novidade boa, aquilo vai transformando e é através do nosso testemunho, né? Às vezes os familiares não veem muito pelo falar, mas de acordo com que a gente vai expressando, a gente vai devagar, né? Como a Marisete falou, às vezes tem que ir dosando para que as pessoas possam assimilar aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas todos nós creio que enfrenta, né, esses problemas, mas o Senhor ele dá a vitória, assim como tem aquela palavra que diz que tu e a tua casa, né, será do Senhor e Deus honra. Deus vai fazendo essa obra subjetivamente e vai trazendo todos aqueles que Ele tem plano, que Ele tem propósito, vai salvando, né, todas as vidas, né. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais testemunhos e experiências da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.